Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos fazer alguns exercícios de revisão sobre os assuntos que nós estudamos nas últimas aulas. Então roda a vinheta e bora para a aula! Antes de começarmos a fazer os exercícios, eu quero te mostrar quais serão os assuntos que nós contemplaremos nessa aula. Segue para a tela. Nessa aula nós faremos 4 exercícios. O primeiro exercício está relacionado com os conceitos básicos da química, com conversões de unidade de medida de massa e de volume. O segundo exercício está relacionado com as propriedades da matéria, com um cálculo envolvendo o conceito de densidade de um corpo. O terceiro exercício está relacionado aos sistemas, com a identificação de substâncias puras simples e substâncias puras compostas. E o quarto exercício está relacionado com os estados de agregação da matéria, com a determinação do estado físico de substâncias. Legal, agora que você já sabe quais serão os assuntos que nós vamos abordar nessa aula, vamos fazer o primeiro exercício. Segue aí. Olha o enunciado do primeiro exercício. Um determinado corpo apresentou como densidade o valor de 3,34 kg por decímetro cúbico. Com base em seus conhecimentos sobre as conversões de unidade de medida, assinale a alternativa em que o valor está corretamente apresentado em miligrama por metro cúbico. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu resolver esse primeiro exercício? Vamos corrigir. O enunciado nos fornece uma densidade que vale 3,34 kg por decímetro cúbico e nos pede para fazer a conversão da unidade de medida para miligrama por metro cúbico. Aqui nós converteremos quilograma para miligrama e decímetro cúbico para metro cúbico. Vamos começar pela massa. Eu sei que 1 kg equivale a 1000 gramas. Eu também sei que 1 grama equivale a 1000 miligramas. Dessa maneira, a gente pode jogar esse 1000, que vale 1 kg, nessa regra de 3 e verificar quantos miligramas estão associados a 1 kg. Se você quiser fazer direto que 1 kg equivale a 1 milhão de miligramas, está perfeito, está correto, mas aqui eu vou fazer sempre no passo a passo para que você possa compreender como que a gente chega no resultado. Tudo bem? Então, se 1 grama equivale a 1000 miligramas, portanto, 1000 gramas equivalerão a x miligramas. Chegamos numa regra de 3 e a multiplicação é cruzada. 1 vezes o x, está aqui, 1 vezes o x, vai ser igual a 1000 vezes 1000. 1000 vezes 1000. Tudo bem? 1000 vezes 1000 é igual a 1 milhão. Vou colocar aqui, x é igual a 1 milhão de miligramas. Entretanto, nós podemos representar 1 milhão como sendo 10 à sexta. Vou colocar assim, o x vai ser igual a 10 à sexta miligramas. A gente poderia representar o valor dessa densidade da seguinte forma. A densidade vai ser igual a 3,34 vezes 10 à sexta miligramas por decímetro cúbico. Entretanto, o exercício pede para a gente também fazer a conversão da unidade de medida de volume. Ele quer que a gente passe de decímetro cúbico para metro cúbico. Vamos fazer isso. Eu sei que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E eu também sei que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Agora, nós vamos utilizar esse valor de 1 litro aqui embaixo. E vamos montar essa regra de 3. Teremos então que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Dessa maneira, 1 litro equivalerá a x metros cúbicos. Regra de 3, multiplicação cruzada. Vamos ter 1000 vezes o x, está aqui 1000 vezes o x, é igual a 1 vezes 1, que eu vou colocar 1 mesmo. Tudo bem? Esse 1000 que está multiplicando passará para o outro lado, dividindo. Entretanto, lembre-se que 1000 é 10 vezes 10 vezes 10, é 10 ao cubo. Vamos escrever como 10 ao cubo. Eu tenho que o x vai ser igual a 1 dividido por 10 ao cubo. Aqui nós temos uma divisão
por uma potência. Lembre-se da regra de potenciação, que na divisão de uma potência, a potência vai para cima, multiplicando e trocando sinal. Vou escrever isso. A potência vem para cima, multiplica e troca o sinal. Dessa maneira, nós teremos que o x vai valer igual a 1 vezes 10. Se aqui era positivo, agora a potência ficará negativa. Se aqui era 10 a terceira, aqui agora vai ficar 10 a menos 3 metros cúbicos. A gente poderia escrever o valor da densidade da seguinte forma. Densidade vai ser igual a 3,34 vezes 10 a sexta miligramas por 10 a menos 3 metros cúbicos. Tudo bem? Entretanto, vamos trabalhar com essas potências de 10 para a gente transformá-las em uma única potência de 10. Eu tenho aqui que 10 a sexta dividido por 10 a menos 3. De novo, a potência que está embaixo passará para cima multiplicando e trocando sinal. Vou escrever isso. Ela vai aqui para cima, multiplica e troca o sinal. Tudo bem? Então nós teremos 10 a sexta vezes, lembre-se, multiplica, e agora vai trocar o sinal da outra potência. 10, se aqui era menos 3, passará a ser mais 3. Chegamos a uma nova propriedade de potência, que diz que a multiplicação de potências de mesma base mantém a base e soma ou subtrai os expoentes. Dessa maneira, nós teremos aqui 10 a nona. A resposta final será que a densidade será igual a 3,34 vezes 10 a nona. Aqui eu terei miligrama por metro cúbico. Tudo bem? A resposta está na letra E. Vamos direto para o enunciado do segundo exercício para a gente continuar nossa série. Segue aí. Olha o enunciado. Considere dois líquidos miscíveis entre si. O primeiro líquido apresenta densidade igual a 1,4 gramas por ml e o segundo líquido apresenta densidade igual a 2,6 gramas por ml. Considere uma mistura formada por massas iguais dos dois líquidos. Em seguida, assinale a alternativa que representa o valor da densidade dessa mistura. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu resolver o segundo exercício? Vamos corrigir. Eu coloquei aqui no quadro a resolução do segundo exercício já pronta para que a gente possa ganhar um pouco de tempo, mas eu quero te mostrar alguns detalhes a respeito dessa resolução, porque ela é bem importante. Vem comigo. O exercício nos fala que dois líquidos miscíveis, ou seja, que se misturam completamente entre si, serão misturados. Ele nos afirma que a densidade do primeiro líquido é 1,4 gramas por ml, enquanto a densidade do segundo líquido é 2,6 gramas por ml. O exercício também nos traz que massas iguais desses líquidos serão misturadas. Dessa maneira, eu chamei que a massa de 1, que é a massa do primeiro líquido, é igual à massa do 2, que é a massa do segundo líquido, que é igual a m, ou seja, as massas dos líquidos são iguais. Entretanto, a massa da mistura é a soma desses dois valores de massa do líquido 1 e do líquido 2. Como o líquido 1 tem massa m e o líquido 2 tem massa m, a massa da mistura vai ser igual a 2m. Entretanto, ele não afirma nada sobre o volume, portanto, eu devo considerar que os volumes são diferentes, mesmo porque, se a massa é igual e a densidade é diferente, o volume também tem que ser diferente. Tudo bem? Eu sei que o volume da mistura vai ser o volume de 1 somado com o volume de 2. Como é que a gente vai fazer o cálculo da densidade da mistura? Nós vamos usar a mesma relação de densidade. Densidade é a relação da massa pelo volume. Como eu estou falando de uma mistura, a densidade da mistura vai ser a massa da mistura dividido pelo volume da mistura. Vamos substituir valores. A massa da mistura eu sei que é 2m. Coloquei aqui 2m. E o volume da mistura, tá aqui, eu sei que é volume de 1 mais volume de 2.
Portanto, eu coloquei aqui volume de 1 mais volume de 2. Nesse momento, a gente vai manipular um pouco a fórmula da densidade para que a gente possa progredir na resolução. Dá uma olhada. Eu sei que a densidade é massa dividido por volume. Entretanto, se eu passar esse volume que está dividindo para o outro lado multiplicando e pegar a densidade e passar dividindo, nós vamos chegar à relação que o volume é igual a massa dividido pela densidade. Vou substituir aqui. O volume de 1 vai ser a massa de 1, que é m, dividido pela densidade de 1. E o volume de 2 vai ser igual a massa de 2, que também é m, dividido pela densidade de 2. Aqui entra a matemática e vamos fazer o mínimo múltiplo comum de D1 com D2. A gente vai chegar a D1 vezes D2. Com calma agora. D1 vezes D2 dividido por D1 é igual a D2. D2 vezes m vai ser m vezes D2. Tudo bem? Vamos fazer a segunda parte. D1 vezes D2 dividido por D2 é igual a D1. D1 vezes m é m vezes D1. Tudo bem? Uma outra coisa bastante importante da matemática. Como eu tenho m igual nos dois termos da soma, vamos colocar o m em evidência. Tá aqui, ó, 2m eu copiei, dividido aqui bonitinho, igual anteriormente, e coloquei o m em evidência. O m em evidência vai nos trazer D2, porque eu tirei esse m daqui, mais D1, tá aqui, dividido por D1 vezes D2. Agora, como eu tenho m em cima e m embaixo, nós podemos simplificar esses valores. Tudo bem? E chegaremos à densidade da mistura, vai ser 2 dividido por 1. Como é que eu cheguei a 2 dividido por 1? É que aqui nós temos uma fração. Então, nós temos que fazer a divisão de frações. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. É o que eu fiz lá. Eu mantive a primeira como se sendo 2 sobre 1 e multipliquei pelo inverso da segunda. Percebe que D1 vezes D2 estava aqui embaixo. E D2 mais D1 agora passou a estar aqui embaixo. Eu inverti essa expressão, essa fração, tudo bem? Então eu tenho, manteve a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. Tudo bem? Cheguei a 2 vezes D1 vezes D2 dividido por D2 mais D1, que está aqui embaixo. Agora é só substituir os valores e fazer conta. 2 vezes D1. D1 eu sei que é 1,4, coloquei aqui, vezes D2. D2 eu sei que é 2,6, coloquei aqui. Multipliquei esses dois valores e chegamos a 3,64, beleza? Divididos por D2. D2 é 2,6, substitui aqui. Mais D1. D1 é 1,4, substitui aqui. 2,6 mais 1,4 é igual a 4. Beleza? Perceba que agora eu tenho 2 em cima e 4 embaixo. A gente pode simplificar todo mundo por 2 e teremos 3,64 divididos por 2. 3,64 divididos por 2 é 1,82, que é a nossa resposta, que está na letra D. Vamos direto para o terceiro exercício para a gente continuar nossa série. Segue aí. Olha o enunciado. Analise as substâncias a seguir: O3, H2O, NaCl, NaOH, Cl2, NH3 e SO2. Com base nessas substâncias, assinale a alternativa correta. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu resolver esse terceiro exercício? Vamos corrigir. O enunciado nos fornece 7 substâncias e nos fala para assinalar a opção correta em relação à classificação de substância simples ou composta e também em relação ao estado físico da matéria. Vem comigo. Lembre-se que substância simples é aquela formada por apenas um tipo de elemento químico. No caso, ozônio só tem átomos de oxigênio, portanto, ela é simples. A segunda substância, H2O, que é a água, nós temos oxigênio e hidrogênio na sua composição, portanto ela é composta.
A terceira substância, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, nós temos cloro e sódio, portanto ela também é composta. A quarta substância, que é o hidróxido de sódio, nós temos hidrogênio, oxigênio e sódio, também é composta. A quinta substância, que é o cloro, só temos átomos de cloro, então é simples. A sexta substância, que é a amônia, nós temos nitrogênio e hidrogênio na sua composição, portanto ela é composta. E por fim, o dióxido de enxofre, nós temos enxofre e oxigênio, ela é também composta. O exercício também nos fala para avaliar o estado físico das substâncias. Dá uma olhada que esse G quer dizer que está gasoso. Tudo bem? Esse L quer dizer que essa substância está no estado líquido. Esse S quer dizer que a substância está no estado sólido. Tudo bem? Aqui também tem um S, também está no estado sólido. Aqui também temos um G, gasoso. Aqui também G e G, ambas as substâncias estão no estado gasoso. Com base nisso, a gente consegue chegar à resposta que está na letra D. Vamos direto para o quarto exercício para a gente finalizar nossa série. Segue aí. Olha o enunciado do quarto exercício. Considerando a temperatura de 30 graus Celsius, avalie a tabela abaixo contendo os pontos de fusão e ebulição de 5 substâncias. Em seguida, assinale a alternativa na qual está sendo representada a verdade. O número de substâncias que encontram-se no estado gasoso é igual a... Dá uma pausa no vídeo, tenta responder e eu já volto com a correção. E aí, conseguiu responder o quarto exercício? Vamos corrigir. Esse tipo de exercício é muito comum em prova. O enunciado te fornece uma temperatura a ser considerada e te dá uma tabela com algumas substâncias e os respectivos pontos de fusão e pontos de ebulição. No caso do nosso exercício, ele te pergunta quantas substâncias estarão no estado gasoso. Vamos avaliar o estado físico de cada uma das substâncias para poder responder essa questão. Vem comigo. Perceba que a substância A passará do estado sólido para o estado líquido quando a temperatura for de menos 45 graus Celsius. 30 graus Celsius é superior a menos 45 graus Celsius. Então, a 30 graus Celsius, a substância A já passou para o estado líquido. Tudo bem? A substância A passará para o estado gasoso quando a temperatura ambiente, a temperatura considerada, for 12 graus Celsius ou mais. Como 30 graus Celsius é superior à temperatura de ebulição, a substância A já passou para o estado líquido e já passou para o estado gasoso. A 30 graus Celsius, a substância A encontra-se no estado gasoso. Tudo bem? Vamos ver a substância B. A substância B passará para o estado líquido quando a temperatura ambiente, ou seja, a temperatura que nós estamos considerando, for 67 graus Celsius ou mais. 30 graus Celsius não alcançou a temperatura de fusão ainda. Portanto, a 30 graus Celsius, a substância B encontra-se no estado sólido. Vou escrever aqui, sólido. Substância C. A substância C passará para o estado líquido quando a temperatura considerada, a temperatura ambiente, for superior a 12 graus Celsius. 30 graus Celsius é superior a 12 graus Celsius. Entretanto, a substância C passará para o estado gasoso quando a temperatura ambiente for 84 graus Celsius ou mais. 30 graus Celsius não alcançou ainda a temperatura de ebulição da substância C. Dessa maneira, a 30 graus Celsius, a substância C encontra-se no estado líquido. Tudo bem? Substância D. Ela vai passar para o estado líquido quando a temperatura ambiente for de 45 graus Celsius ou mais. 30 graus Celsius ainda não alcançou a temperatura de fusão. Dessa maneira, a substância D encontra-se no estado sólido, a 30 graus Celsius. Beleza? E a substância E vai passar para o estado líquido quando a temperatura ambiente for 4 graus Celsius ou mais.
30 graus Celsius é superior a 4 graus Celsius. A substância E passará para o estado gasoso quando a temperatura for superior a 23 graus Celsius. 30 graus Celsius é superior a 23 graus Celsius. Dessa maneira, a substância E a 30 graus Celsius já ultrapassou o ponto de ebulição, portanto, ela está no estado gasoso. O exercício nos pede para determinar quantas substâncias encontram-se no estado gasoso a 30 graus Celsius. Nós temos a substância A e a substância E. Portanto, são duas substâncias no estado gasoso. A resposta está na letra B. Muito bom, eu espero que você tenha compreendido bem a resolução desses 4 exercícios que nós fizemos nessa aula e tenha melhorado ainda mais a sua compreensão dos assuntos que nós estudamos até aqui no curso. Mas se você ficou com alguma dúvida e quer fazer uma pergunta, deixa ela aqui nos comentários. Na próxima aula, nós vamos iniciar o estudo a respeito dos métodos de separação de misturas dentro do estudo de sistemas. Não perca! E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar teu like, inscreve-se aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!